E aí, mitos e mitas, tudo pão? Qual é a melhor maneira de descrever o prota? Um dia ele é um peixe nadando sobre o lago, e um outro dia ele é uma ave voando pelo céu aberto. E um outro dia ele é uma formiga andando com um grupo. E algumas vezes ele é um grande dinossauro. Até de um coração em erupção, até o florescimento de novas flores. Como diferentes seres, ele se relembra de todas as suas vidas passadas. E mais uma vez, eles pegaram ele. Em milhares de anos e várias memórias, os únicos seres que ele mais detesta são os humanos. E toda vez que ele chega ao fim da sua vida, ele é morto e consumido por um ser mais forte. E isso é apenas a maneira natural de como as coisas funcionam. E ele estava tudo bem com isso. E os incontáveis métodos que eles usam estão em constante aprimoramento, e o que torna as contramedidas irrelevantes. E por várias vidas ele foi assassinado, mesmo que a morte não significasse nada para ele. Ele só sentia ódio por eles, e a morte estava se aproximando por entre ele. Ele já viveu milhões de anos de vida, e toda vez que ele se aproxima do portão da morte, ele tem as mesmas perguntas: que tipo de ser eu irei renascer dessa vez? E ele se pergunta por que tem a habilidade de renascer, e ele se pergunta de quando isso tudo vai acabar. E ele pede por favor, pois ele não quer renascer de novo. Porque ele tá certo, né, mano? Se for pra sofrer de novo, aí é foda. E assim a nova vida dele começa. E a dor do nascimento é como se o corpo dele estivesse sendo esmagado. E com essa dor ele tem quase certeza que vai ser um mamífero dessa vez. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um bebê. Vai ser uma coisa que ele não vai gostar. E de todas as suas vidas e experiências passadas, ele nunca sentiu uma dor tão grande como essa. E essa dor tá deixando ele ansioso por essa nova vida que ele vai ter. E pela experiência dele, ele tem quase certeza que vai nascer com um animal do topo da cadeia alimentar. Eu me pergunto, quanto tempo se passou? Depois de escapar da camada que cobria ele, ele sentiu um ar frio, junto com um toque que se empunhava ao frio que me cercava. Embora sua visão estivesse um pouco embaçada, ele podia dizer imediatamente os únicos seres que ele detestava. Ele acabou nascendo com um humano, Lin Jain. Era o som das pessoas chamando por ele. E detalhes, era a primeira vez que ele tinha um nome. E a vida dos humanos era bem complicada. Embora sejam todos seres vivos, eles criam distinções entre países e raças. Eles dão nome e significados a tudo. Os resultados dos exames só digo que não tem nada de errado com o Jain, senhora. Isso aí, por que meu filho não fala? Ele só tem 6 anos, depois ele fala, deve estar cedo demais. E a mãe dele disse que isso não é só isso o problema, pois ele não demonstra nenhuma reação, nem quando ele tá falando com ele, nem mesmo quando... Nem chorou quando nasceu, meus amigos. E ele disse que fisicamente não tem nada de errado com ele. E ele disse que provavelmente deve ser problemas psicológicos. Tá errado, ele não tá não, mano. O cara praticamente morreu um monte de vezes, tá? É foda. E a mãe dele já vai assim: como é que é, rapaz? Você tá chamando meu filho de louco? Ele diz lá que tá querendo dizer, por que ela não leva ele para um psiquiatra? E ela grita lá dizendo que psiquiatra é o hospital para loucos. Então isso que você tá querendo dizer, né? Meu filho é louco, não é doutor? Não, senhora, não foi isso que eu quis dizer não, se acalme. Como é que eu posso ficar calmo, hein? Pior que mãe é desse jeito mesmo, mano. E o Lin Jain lá só observando tudo. E o nome da mãe dele é Ion Yonshi. E ele acha ela um idiota e ignorante. Que é isso, amigo. E a mãe dele meio que perdeu a família numa guerra. E perdeu o marido numa guerra não muito tempo depois. Tadinha, mano. O mundo foi muito cruel e duro com ela. Mas contudo, ela ainda tinha um broco de sangue para cuidar, que era o nosso protagonista. E para pagar as despesas, ela sempre levava ele nas costas e vendia vegetais no mercado local. Taquei meu dedo aqui no negócio, velho. A Yoshi uma vez ouviu que para que os bebês cresçam de maneira apropriada, devem ouvir pessoas falando de forma educada. Apesar da falta de resposta, a Yoshi dizia ao Jair constantemente: eu te amo. Muito fofinho isso. E ele não conseguia entender o que ela dizia, mas aquele sentimento era caloroso para ele. E o Jair não odiava isso. E nessa vida, havia uma diferença gritante. Eu mostro esse sapinho aqui. Passa alguém correndo perto desse sapo. Tem uns caboclos correndo atrás dele. O que será que esses caras vão fazer com esse menor, hein? Ele dá uma olhada lá pros caras lá que estão querendo comer o budico dele. Foi mal, eu tive que dizer isso. E ele acaba tropeçando numa rocha lá e caindo no chão, de cara no chão, né? E ele se pergunta lá de qual é o motivo de fazer eles correrem no meio da noite. E ele tá pedindo por favor lá coisa, ele quer viver. O que foi que você disse, meu amigo? Por que eu deixaria uma pessoa comum viver? E ele diz lá que não é comum. E ele só diz lá, claro, vamos falar disso mais tarde. Bora, uma moiquinha ali embora. E se ele não parar com aquilo, ele vai ter que arrastar ele de volta. Aí nosso prota estava observando tudo. Em cima desse pau aí. E os caras lá de baixo sem entender, né? Ele lá só diz, uma criança, seres humanos. Ai, moleque, é perigoso aí em cima.
Caralho, ele subiu lá em cima. Desce daí, que vai dar um chocolate. Ele pensou que seria perfeito para ele testar. Testar o que, Yuya? Como se pular de um tronco a 5 metros de quilômetro de distância de você. Tá, isso não fez sentido. Ele usa a habilidade sapo. Praticamente uma habilidade, né? E cai sem quebrar as pernas. Então como é que ele cai normalmente daquela altura? E ele usou o poderzinho dele lá e sai correndo pro rumo deles. Ele usou o guepardo, a habilidade dele. E eles olhando aquilo sem entender. Nosso Prota tava se preparando para dar um soco. E o menor lá já tá querendo pegar a arma dele. Ele usa Argentinosaurus e dá um socão lá no menor. Tá, dá pra gente ver que o Prota é bem apelãozinho. E agora ele tem certeza. As habilidades que ele nunca possuiu antes, todos os seres que ele já foi antes, ele renasceu com todas as habilidades deles. Porque nosso protagonista não sabe. Contudo, pra ele era claro. Ih, rapaz, o caboclo me nas calças. E aquele carinha lá se pergunta o que é ele. Ele perguntou se tremendo todo, mas perguntou. E era bem claro que o fim da longa jornada dele havia chegado, pois aquela era a sua última vida. Você. Que diabos é você? E o Link começa a mexer a sua cabeça para o lado. E finalmente ele podia morrer, né, meus amigos? E o carinha vai lá puto pra cima dele e mete um murro nele perguntando quem é ele. E o Prota vê que aquilo dói. E se ele não fizer nada, ele vai ser igual a um humano normal. No entanto, o cara lá puto com o menino. E ele já ia meter outro murro no nosso protagonista. Quando ele tá pra fazer isso, acontece algo inesperado que ele acaba machucando sua mão. O nosso Prota tinha usado a habilidade tartaruga. E o Prota pega no pescoço dele. Agora ele tá usando o chimpanzé, desde que ele consiga manifestar. E o caboclo lá quase pai de F. E ele pode ser qualquer coisa. E aquele cara lá que ele tava salvando acabou metendo um tiro nele. E o Prota só olha. Mano, esse cara é um filho da gaita, velho. E o Prota vê que cometeu um erro. E o cara só vê aquilo e sai correndo. E depois de um tempo, o Prota começa a se mover. Ele lá deitado no chão diz que foi atingido pela aquela coisa esquisita mais uma vez. E doía pra um caramba. Olha, se é um tiro, eu acho que claro que vai doer, né? Havia perfurado os órgãos internos dele. E ele acha que vai morrer. E ele fica lá olhando para o céu. E acontece algo lá que ele se levanta assim, desse jeito aí que tá aí, tá? E aquele local da bala cicatriza do nada. Esse é o famoso poder do protagonismo. E ele se levanta e começa a gorfar lá. Pepino do mar ele usou. Pepinos do mar são capazes de regenerar os intestinos perdidos. E ele havia sobrevivido. Ele fica até puto por esses malditos instintos de sobrevivência dele. Ele achava que não havia mais nada para experimentar, mas foi bem interessante. E o fato do corpo dele pequeno ter essa habilidade não faz muito sentido. Bem, ele acha que é só assim como as coisas são, né? E ele consegue escutar. A mãe dele tá desesperada procurando por ele. Fica lá gritando, perguntando: cadê meu filho? Cadê meu filho? Ela fica gritando pelo Jain, chorando. E ele vê um passarinho lá e vai comer o passarinho. Ele não pode estar crescido ainda, mas ele consegue caçar por conta própria. Mano, vai comer coisa que presta, porra. E ele acha que não há mais nenhuma razão pra ele estar com ela. Mano, ela te botou no mundo praticamente, né? Isso aí é sacanagem. Ele se lembra dela dizendo que ama ele. Mas ele só começa a caminhar lá e já mostra a mãe dele desesperada, meus amigos. Desesperada. E havia se passado 4 dias depois. E ele lá caminhando, todo mago, meus amigos. E ele acaba ficando tonto lá e caindo no chão. Ele se vira lá. O corpo dele estava queimando e o estômago dele está embrulhado também, né? E a comida era o problema. Ele estava achando que era um onífero. Fica lá se perguntando qual é o problema. Mesmo depois de milhões de vidas, ele nunca sentiu esse sentimento antes. A morte. Tá tudo bem, ele não tem nenhum arrependimento por isso. E se aquele realmente for o fim? E ele olha para o lado e vê alguém. E era sua mãe, ela nunca deixou de procurar por ele. E ela vendo que era seu filho, chama por ele e abraça ele lá no chão. E ele pensava que estava prestes a morrer, mas os pensamentos dele começaram a clarear. E ele acha que tá com fome e quer comer comida feita por essa humana. Ele tá se incomodando com a barulheira dela, pois ela tá chorando muito. E com motivo, né, Jain? Ele fica se perguntando por quanto tempo que ela vai chorar ainda. Ele diz pra ela parar com isso e alimentar ele. Ele tava pensando em falar alguma coisa pra fazer se ela parava, mas ele não entende muito sobre as palavras humanas. Aí ele se lembra daquela palavra que ela sempre falava com um sorriso. E ele diz pra ela que ama ela. Ao contrário das intenções do Jain, a estúpida e ignorante Yoshi, não, a mãe do Jain, começou a chorar ainda mais. E o pôr do sol daquela noite era especialmente bonito. E vamos encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Provavelmente eu já vou trazer a parte 2 no próximo vídeo, tá? Eu vou tentar. Porque às vezes eu tenho um bloqueio criativo e é foda tentar fazer vídeo. Mas se inscreva aí se você gostou, deixa o gostei e até o próximo vídeo. Fui!